Eu voltei. Bom dia, bom dia. Um limbo, um pulo temporal desde o meu último vídeo aqui no YouTube. Harvester Moon Back to Nature. Introdução. 2 anos atrás, hein? Para os meus 61 inscritos. 61 inscritos, 61 vídeos. Meu primeiro vídeo aqui do canal foi postado há 12 anos, intitulado Parco Guaianazes 2010. É isso, é o que tem. Ó, esse sinal daqui é a minha gata, hein? Ô Nina! Shhh. Censura. Senão ela acorda a patroa, tá ligado? É, galera, esse é um vídeo mais descontraído. Gosto sempre de começar com um bom dia, um horário. Agora são 7h37, dia 6/9, sábado. Sábado. Que mais? Clima do tempo? Vamos ver o clima do tempo aqui. Vamos ver. Jogar aqui no Google. 15 graus, hein? Final de semana vai ser frio, a expectativa. Apesar que, vamos ver. Ah não, aqui é segunda-feira. Na segunda-feira já tá dando que vai vir o solzinho, né? A temperatura sobe um pouco. É para 26 graus. 26 graus na segunda, 28 graus na terça, 22 graus na quarta, 29 graus na quinta, e aí o frio volta na sexta e sábado. Bom, já dá para me contratar aí para assumir um cargo na área do clima do tempo. Café requentado, esquentado, requentado, esquentado, isso. Daqui a pouco eu vou pegar aí uns cafés, umas cápsulas de café para tomar um cafezinho mais decente, né? Qualquer. O que está havendo com o mundo? Essa é uma boa pergunta, não? Porque daí nós entramos uma questão que ela abre várias camadas. E dentro dessas camadas, percepções diferentes. Porque, por exemplo, a minha percepção de mundo, muito provável que não seja a mesma percepção de mundo que a sua. E isso baseado que nós temos... Isso baseado em que nós... Me perdi por um breve momento. Deixa eu tentar me reencontrar aqui. Parece mais difícil quando você está filmando. Bom, vamos tentar navegar com o que a gente tem, né? A minha percepção de vida é muito provável que seja diferente da sua. E isso baseando o quê? Nós temos características diferentes, não tão compatíveis. Agora, se eu tiver características que sejam muito compatíveis com as suas, ou, por exemplo, nós temos gostos em comuns, livros, passatempos, áreas de atuação, ideias, pensamentos, que praticamente são coisas parecidas, se não são as mesmas, enfim. Daí a percepção ela fica mais compatível, né? Mas ainda assim não será 100%, mas
a gente terá uma linha de raciocínio mais agradável, né? Porque é sempre muito bom para o ser humano quando ele encontra pessoas que tenham linhas de pensamento compatíveis com as dele. É uma, é uma, é uma lei universal praticamente. Não que isso seja 100% saudável. É bom de vez em quando, mas também não é sempre bom. E aí entra uma outra linha. Porque, por exemplo, se você está sempre ao redor de pessoas que tenham o mesmo ponto de raciocínio que o seu, e daí isso nunca se diverge, então você está dentro de uma bolha da qual você não aceita ideias que sejam diferentes das suas. E isso pode levar a um caminho de ignorância cega, o que é perigoso também. O que eu mais gosto dessa questão mais filosófica é que, através de uma pergunta, você consegue caminhar para várias outras perguntas. E quanto mais você caminha, mais complexo fica. Eu acho que a ideia é basicamente essa, é aprimorar o senso crítico. Eu acho que nem sempre é tão interessante ter as respostas, mas sim gerar as, mas sim ter as dúvidas. É. Eu acho que nós como população, nós como sociedade estamos passando por um momento, e agora entra lá no começo, que é a minha percepção que também eu compartilho com pessoas que pensam parecidamente, que pensam parecido comigo, porque pessoas que não pensam parecido comigo, pessoas que não pensam parecido, parece errado, né? Parecidamente, vamos ver. Meu notebook tá um pouco estranho aí. Parece certo ou parece errado? Enfim, deu uma travada aqui. Eu acho que é pra continuar seguindo o fluxo, né? Parecidamente. Significa de modo parecido, ou seja, de maneira semelhante, análoga ou igual. Então, voltando. Distrações. Então, é a minha percepção. Eu acredito que nós estamos adentrando uma época, uma fase em que o mundo ele está entrando em momentos sombrios. Minha percepção, porque também não é a percepção de muitas outras pessoas. É só como eu enxergo a vida. Mas também volta na questão de que eu tenho consciência que a história ela se repete, né? É um ciclo. E ele vai girando, 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 repetindo continuamente. Até dizem, né, que
aquele que não conhece a história volta a repeti-la, né? Porque ele não conhece a história. Eu acho que a gente está esquecendo as nossas histórias do passado. E o fato de isso estar acontecendo faz com que a gente cometa os mesmos erros que foram gerados no passado. É muito louco imaginar que em menos de um século a gente teve 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e várias outras guerras pequenas. Vamos colocar entre aspas pequenas, né? Mas vocês entenderam. Guerra Fria, agora vários eventos acontecendo. E se você vai mais a fundo, você percebe que tudo isso acontece da mesma forma que acontecia anteriormente, ou seja, a paz ela é cara. Não há muito interesse em acabar, extinguir a paz para grandes homens que estão para grandes homens que estão no poder. Não há tamanho benefício econômico, poder, que é algo tão precioso para eles. Não é tão benéfico extinguir a paz. Se ganha muito mais mantendo guerras, principalmente para grandes potências. Então, tudo que a gente vê lá atrás na nossa história só se repete. Não é nenhum mistério, não é adivinhações, não é misticismo, é só história. É só você começar a se questionar um pouco mais, a estudar um pouco mais, a tornar-se um pouco mais consciente. Você não vai parar a sua vida e simplesmente tudo vai se abrir da noite pro dia. Não, é um dia de cada vez, uma página após a outra. São através das perguntas, através da consciência, através da observação, através do silêncio. Tem várias ferramentas, é um kit que vai levando a gente a perceber mais e melhor. E aí, volta de novo. É a minha percepção, que é única e ao mesmo tempo é compartilhada com outras pessoas que pensam igual ou parecido comigo, porque tem pessoas que não pensam parecido comigo e para elas eu sou apenas uma bolha isolada e a vida está maravilhosa. E realmente está maravilhosa porque são percepções diferentes. Da mesma forma que não elimina o fato de a minha percepção estar errada. Enfim. Eu acho que também esse é um ponto interessante. Porque quanto mais você questiona, quanto mais você observa, quanto mais você começa a explorar todas essas camadas, mais mais louco, mais louco parece tudo isso, tá ligado? É como, por exemplo, esse vídeo, ele em, se eu jogar daqui um século, eu estaria muito provável que morto. E daqui um século após esse vídeo, se ele estiver na internet, todas as pessoas que são da minha geração provavelmente já estarão mortas. E se ele estiver em rede, pessoas que chegarem até ele serão pessoas de uma outra época, não da minha.
E daqui a 1 milênio, o que será tudo isso? São essas perguntas malucas mesmo. E se são malucas pra mim, imagina pra pessoas que não têm uma mesma percepção que a minha. Nem de perto. Aí eu sou duplamente maluca. Mas o que é mais maluco? Ter essas dúvidas ou guerrear entre os seus? Eu acho que isso é mais maluco. A gente criou armamento militar capaz de simplesmente extinguir a nossa espécie, a nossa própria casa, ao ponto de que é mais ao ponto de que é ao ponto que é importante você ter um armamento tão poderoso como esse no seu país apenas como forma estratégica e segura de manter os seus. Porque quem tem um armamento com capacidade nuclear está seguro nesse momento. Porque quem é que vai atacar um cara que tem um armamento capaz de... Ó, se você me atacar, eu aperto o botãozinho aqui, vai todo mundo pro saco. Ninguém ataca um cara desse. Seja ele potência ou não. Por isso que é preocupante para grandes potências, países não tão desenvolvidos conseguirem ter esse tipo de armamento, porque os caras são loucos. De duas uma. Ou o cara é muito louco, ele simplesmente pode apertar o botão ao menor chilique, ou simplesmente ele só se mantém mais seguro, entendeu? Não é interessante? Ou não é interessante? Pode ser, os dois. O café que não tava tão bom até ficou bom. Mas eu ainda vou querer tomar um café bom hoje. Mais tarde. Daqui a pouco. Por hoje é só. Em breve tem mais, hein? Show, homem. Até a próxima, galera.